Opa, começando aqui o nosso encontro de hoje ao vivo. Então, hoje, primeiro dia, né, da nossa jornada. A gente estava aqui conversando nos bastidores, né, que todo Pokémon evolui e a Semana da Residência, ela também evoluiu. Agora ela é um evento mais completo, um evento mais encorpado. Entra aí agora como Jornada da Residência, né? Esse evento aí que traz pra gente uma série de conteúdos que já vão agregar no nosso processo de preparação para você que está já com a mentalidade de residente. Já tem que estar assim, já tem que entrar o ano pensando exatamente dessa maneira. E claro, na próxima semana, na semana 2 de evento, nós teremos aí as aulas, tá? Mas eu sei que vocês estão muito ansiosos pelas aulas. E a gente começa hoje, esse primeiro dia, esse primeiro momento aqui com essas três pessoas que são muito conhecidas e são referência nas áreas. É por isso que a gente trouxe, né? Trouxemos aqui a enfermeira Thaís, está aqui conosco, né? Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Certamente ela vai ali inspirar muitos novos futuros enfermeiros, residentes, né, Thaís? A gente também está aqui com a nutricionista Marina. Marina está aqui com a gente. E também com o fisioterapeuta Vinícius. Olha aqui, tá aqui com a gente. Então, gente, uma mesa aqui de peso, né? Eles vão trazer aqui muitas informações novas para vocês. E a gente pode começar, né, sempre fazendo a apresentação, né? Eu posso falar muitas coisas deles, né? É extenso, é extenso. O currículo é extenso. Mas eu prefiro que cada um possa fazer a sua apresentação. Então, a gente pode começar as apresentações. Fica mais fácil, né? Cada um falar de si. Uhum. Posso começar? Pode. Então vamos Pode. lá. Primeiramente, boa noite, né? A todos, Marina, Thaís, Boa Rodrigo. noite. Como Boa o Rodrigo, noite. né, falou, a gente sempre evolui, né? Nesse ano, né? Digamos que o Pokémon tá maior. Então eu me chamo Vinícius Furtado, Marcos Vinícius para uns, Vinícius, né, Furtado para outros. Sou fisioterapeuta pela Examas, hoje Uni Examas. Fiz residência no, né, programa de urgência e emergência no trauma pela UEPA, de 2022 a 2024. Atualmente estou como coordenador aí das turmas de físio da SAPES. Já falei para o Rodrigo que nossa taxa de aprovação vai ser gigante nesse ano. Vamos trazer os melhores professores. E também, né, sou também preceptor da face de fisioterapia hospitalar lá no HC, no Hospital de Clínicas também, tá bom? Acho que aí deu para sentir, né, gente? Currículo extenso e experiência aí é com cara. Bom, me apresentar. Boa noite, gente. Boa noite, Boa pessoal. noite. Eu sou Marina Campos, nutricionista. Eu também sou ex-residente. Eu me formei pela UFPA em 2018, 2019, finzinho ali. E eu me formei, né? Eu sou especialista em paciente crítico pela residência da UFPA. Cursei nos anos de 2019 a 2021. Eu também sou pós-graduada em terapia nutricional, interal e parenteral, e eu sou mestre em saúde da Amazônia, tá? Atualmente, eu também estou como coordenadora aqui no curso de nutrição do Sapiens, tá? Que a gente vai falar mais um pouquinho para vocês depois, como que tá. Né, como vocês puderam ver, a minha área é muito de terapia nutricional, de paciente crítico, e a gente vai fazer muitas aulas bacanas sobre isso e muitos outros temas também. Excelente. Perfeito. Boa noite a todos. Boa noite, Boa pessoal. noite. Nossa equipe aqui Boa noite. forte. Me chamo Thais Passos, sou enfermeira. Formei pela UFPA em 2020. Também sou ex-residente. Fiz a minha residência em oncologia pela UEPA, mais especificamente no Hospital Filiola. Atualmente faço mestrado em enfermagem, seguindo na UEPA. Sou preceptora também de instituição de ensino superior e estou como coordenadora de enfermagem da equipe Sapiens, né? Nós contamos aqui com profissionais capacitados, voltados para essa área, e nada melhor do que um ex-residente para te preparar para esse processo árduo que é o preparatório para as provas de residência. É isso. É árduo, mas muito vantajoso, né? O final do processo. Vale a pena. Com toda certeza. Tanto que vocês passaram aí, então
esse primeiro momento que a gente traz, os colegas aí que passaram pelo processo, que têm aí a experiência do processo, sabem como ele funciona. Então, com certeza, isso é um diferencial no processo de organização das turmas, tá? Hoje a gente vai falar especificamente de como se preparar para a residência, né? Então, mas antes da gente passar especificamente para essa parte de como se preparar, eu queria perguntar para vocês, né? Vamos lá do início, para quem está acompanhando, para quem está começando a entrar em contato com essa temática, o que seria então a residência multiprofissional? O que vocês, se alguém perguntasse hoje para você, como que você poderia definir a residência? Pode contar, Thaís. Pode. Certo. Então, a residência, ela é um processo de especialização, certo? E em loco. Então, você vai estar na prática de uma especialidade assistindo. É diferente sentir a residência nesse processo. Então, a gente tem que ela é diferente das outras especialidades, que geralmente, às vezes, são à distância. Então, a gente tem esse processo e você vai receber o certificado de especialista em uma determinada área. E um ponto diferente também, né, que a residência é uma pós-graduação, né, como a Thaís falou, só que ao invés da gente pagar para ter Importante esse detalhe. para ter o certificado, como são as outras pós, né, enfim, a gente paga para ser especialista, né, na residência a gente recebe, né, então nós recebemos uma bolsa porque a gente também trabalha, né, nós estudamos ao mesmo tempo em que a gente está ali trabalhando, a gente está ofertando a nossa força de trabalho, mas a gente também está aprendendo, né? É praticamente a residência ali, a teoria e a prática. Então a gente estuda e a gente pratica e a gente recebe uma bolsa e o certificado no final. Olha que legal. Que bom, né? Justamente. Então, assim, o grande, digamos que, diferencial da residência é a carga horária. Perfeito. 5.760 horas, sendo que 80% prática, ou seja, tu na assistência, né, metendo a mão na massa, atendendo o paciente, e 20% teoria, ou seja, você apresentando sobre uma temática, um caso clínico que o teu preceptor eventualmente vai te sugerir, né? Então, só por aí, né, tu já pensa, poxa, eu vou praticar muito. E nós sabemos que a excelência vem da prática. Então, é uma pós-lato sensu, né? Que te treina para te ser bom na assistência. E não só na assistência. Como tu vai lidar com muitas pessoas, com profissionais, equipe multi, tu vai também criar uma boa oratória, que é importante no caso, assistência, né? Que não é só tu ser bom lá, por exemplo, né, da minha área, mexer ventilador, mas tu tem que conquistar, no caso, a equipe, para te ajudar a, no caso, andar com paciente gigante, por exemplo. Então, vai te treinar tecnicamente e também como pessoalmente, desenvolvimento pessoal. É isso que eu vejo residência, né? Sendo, né, no caso, a parte melhor, que tu ganha dinheiro todo mês, lá, teu salário bonitinho, tem o salário por 2 anos, então tu bonitinho. temos que um certo conforto temporário. Isso é muito bom, creio Tem que é importante. o ponto muito bom da residência, né, é a estabilidade, né? Então, você entra na residência, você sabe que você está estável por 2 2 anos. anos, tranquilo. 2 anos, mensalmente, você vai receber a sua bolsa bonitinha, você tem férias. Então, é estável, é seguro, né? Então, quando a gente sai da faculdade, a gente sai muito inseguro. O medo, A gente né, tem do muito mercado. medo do... Enfim, né? Será que eu vou ficar desempregado? Quem todo nunca, mundo, não? né? E até porque hoje em dia o mercado de trabalho, ele, querendo ou não, ele é voltado muito para quem tem experiência, né? É mais difícil quem não tem, quem tá acabando de sair da faculdade, né? Principalmente se você quer trabalhar na área hospitalar. A gente, na área da saúde, a gente tem a opção de atender particularmente, mas para quem quer trabalhar em hospital, é um pouco mais difícil, né? Se você não tem experiência. Então, se você sai com a residência, já é contabilizada ali que você tem aqueles 2 anos de experiência, né? E muitos processos seletivos e muitas seleções de trabalho que você vai fazer depois. Quem tem residência, não sei nas outras áreas, mas Com certeza. eu acredito Funciona que também. seja assim Tem um também, né? destaquezinho, vamos Tem colocar um assim. destaque bem importante, até para concursos. Tem concurso que abriu da EBSER, né? Ele deu uma pontuação maior para quem tem residência, né? Então, a gente está caminhando também para a residência ter a valorização que ela merece, né? Dos residentes serem ali um pouquinho ainda
terem um passo ainda um pouquinho maior, né, das outras pós-graduações, por exemplo, porque não tem como comparar, uma carga horária muito maior, né? Então, tem muitos benefícios, né, muitas vantagens. Muitos benefícios. Digamos que a residência ela te prepara para ser efetivamente o profissional. Eu consegui me sentir enfermeira, porque eu me formei durante a pandemia do Covid, eu consegui me sentir depois da residência. Eu consegui mergulhar, me aprofundar em áreas que na graduação, geralmente no estágio, você fica bem quietinho, não consegue realizar. E com a residência você tem essa liberdade dentro do teu campo. Sim. Ela é um diferencial, né? Um profissional diferenciado que sai, né, após esse processo. Vocês falaram aí dos dias de luta, que são as mais de 5.000 horas, mas vocês não falaram dos dias de glória, que é o valor da bolsa. Eu acho que é importante falar, né? Sim. Acabar de sair da graduação, receber um valor ali Sim, importante. que nem sempre você consegue. Logo de cara, Logo né? de cara, sem nenhum outro tipo de preparo, só com a graduação, dificilmente você consegue, né? Alguém pode falar o valor da bolsa? Que não é mistério, mas é importante. Vou pra lembrar aqui. Quem tá vendo, né? Pela primeira vez, por Beleza. exemplo, já vai saber esse valor aí. Me corrija se eu errar números. Centavos. 4.106,09 centavos. Eu devia Isso, centavos, eu não ia- importante, né? Isso, gente, só para, digamos que dar maior ênfase, né? É a Bolsa do Ministério da Saúde / Educação. Tem muitos programas, que é o caso, né, que eu vou comentar mais para frente, que te dão bolsas acréscimo. Então tem esse valor e mais uma bolsa por fora, não só aqui no Pará, né, que é da UEPA, que eu vou comentar mais para frente. Mas eu tenho aqui vários nomes também de outras instituições que te dão, que no caso, né, o Ministério te fornece, e elas também te dão auxílio moradia, alimentação e uma bolsa acréscimo, né, também. Por quê? Tem gente que não quer ficar no próprio estado. Tem gente que quer voar, né? Quer, né, conhecer novos estados, se qualificar em novos, né, serviços. Mais para frente eu vou, né, enfim, né, comentar quais são essas instituições Brasil afora. Mas é esse o valor. Bruto, né? 4.000 e pouco, mas tem o desconto que sobra quanto, Marina? Tu vai lembrar. Não, na minha época era outro valor. Ah, eu não, não lembro exatamente. Eita, isso. Sobra quanto desse valor? Que não é total, tá, gente? Tu já paga os teus tributos, né? Tem Sobra uns 3 alguma pontinhos coisa, né? Aí, né? Fica... Sobra 3.000. 3.600 alguma coisa, né? 3.600 e alguns os trocados. Que já é um valor Ótimo. Bom, para, certeza. né, um recém-formado, ou enfim, não necessariamente recém-formado, mas iniciando ali na carreira profissional, Perfeito. é um valor muito bom. Já é interessante, né? É. Então, pra gente ainda fechar agora essa parte em relação a essa parte inicial, para quem está entrando em contato pela primeira vez, o que vocês podem falar sobre a seleção em si? Como que é a seleção da residência? A gente tem 2 etapas, né, que a gente tem hoje em dia para a seleção de residência, aqui pelo menos, né, deixa eu estar falando mais das provas mais específicas aqui do Pará. A gente tem a prova teórica, né, primeira parte, e a gente tem a análise de títulos, né, que seria a análise curricular, desculpa. Que seria a segunda parte, né? Então, a gente precisa se fazer uma boa prova, né, teórica, a gente Por isso que não precisa é ter os fácil. nossos conhecimentos, mas a gente também precisa meio que provar para a banca que você era um aluno participativo, que você tem boas habilidades, que você participou de curso, que você tem artigos ou que você fez muitos trabalhos, que você não ficou só ali no campo das aulas. Ele quer também selecionar um profissional que tenha tido experiências de estágios, que tenha tido outras experiências extracurriculares, além das aulas teóricas, que teoricamente todo mundo é obrigado a ter, né? Que é aquela carga horária obrigatória, né? Isso mesmo. perfeito. E a gente vai deixar esse momento específico para currículo Lattes, a gente vai ter aqui no evento um dia só para falar de currículo Lattes. Sempre surgem muitas questões, Com né? toda certeza. É uma das aulas mais polêmicas que a gente tem. Então sempre surgem muitas questões, a gente vai deixar guardadinho essa fala de Lattes para um momento ali em específico. Agora eu quero saber de forma mais direcionada sobre o processo de preparação em si. Digamos que eu
quero fazer residência. Surgiu aqui na minha cabeça, quero fazer residência. O aluno que está ali nos assistindo, ele quer fazer residência. O que vocês podem falar ali dos primeiros passos? O que ele pode fazer inicialmente, já pensando nesse processo de preparação? Certo. Então, primeiramente, a residência ela é mais voltada para os profissionais da área da saúde. Então, desde a graduação, a gente começa a conhecer o que é esse processo da residência e eu vou querer saber qual é a área, inicialmente, que eu quero me especializar. Lembrando sempre que a residência é uma modalidade de especialização. Então, se eu não gosto de saúde da mulher e da criança, não tem como eu ficar dois anos vendo isso todos os dias da semana. Então, durante a graduação, eu tenho certeza que tem aquele tema que chama a tua atenção. No meu caso, foi oncologia, né? Então, eu sabia que eu queria essa área. Então, depois de ver essa temática que você tem interesse, que você quer saber mais, te aprofundar, você vai partir para buscar qual residência tem aqui ou fora do estado, se for do seu interesse. Pois é. Para você conseguir verificar nos editais. Então, a gente verifica. Aqui no estado, nós temos 3 residências. O FPA, o EPA e CESUPA. Então, eles têm especialidades diferentes. Às vezes, o que eu tenho na UFPA eu não consigo ter na UEPA. Às vezes tem, e assim a gente vai seguindo. Então, você vai olhar qual é a instituição que oferece essa especialização e aí começar o seu processo de preparação. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Isso, então, funciona assim, né? Basicamente como? Tô na faculdade. Eu vou contar como foi, né, lá no meu primórdio, né? No 5º semestre, eu tive acesso no caso, né, matéria de físio, respiratória e cardiovascular. E eu, poxa, gostei, né? O sangue, né, o coração batendo, a emergência, né, no caso, ambulância, parada, ventilador mecânico. Foi uma matéria que me atraiu. E principalmente o professor desta matéria tinha feito residência. Então, ele falou, eu fiz residência na Unifesp. Eu, residência? O que é isso? Ele morou? Foi um lugar? Nem sabia o que era, né? Aí, como ele era mais que o professor, né? Era um amigo. Eu cheguei com ele, poxa, né, professor, o senhor residência, né? Eu disse, meu filho, tu é pago pra te ir, né, estudar. É uma pós, tu vai ficar tantos anos morando lá. Falei, poxa, né, gostei. Então, o primeiro edital que eu li foi da Unifesp. Nem sabia que no próprio estado tinha residência. Que pra mim era só pra fora, né? Aí depois que eu fui ter acesso. Aí eu, poxa, quero ser fisioterapeuta hospitalar. Gostei da matéria. Então, vou buscar quais instituições promovem programas, né, de residência nessa área. E pronto, aí foi gol, né? Desde meu 5º semestre, não ia mais para congresso aleatório, para cursos aleatórios, já era tudo hospitalar, né? Eu brinco, né, que eu era fominha de cursos, congressos, né, simpósios, onde tinha a área fisioterapia hospitalar. Para eu poder também, né, como você vai, né, mais para frente da jornada vai ter, um dia só de currículo, ou seja, cada item lá do currículo que né, pedia, eu ia logo indo, no caso, em busca, porque faz parte, é uma das etapas da prova de residência, do processo de seleção. Antes de eu continuar, eu vou só falar com o pessoal que está assistindo a gente. O nosso chat está aberto, tá? A gente está com ele aberto aqui para ver questões. Então, se tá fazendo sentido para você, coloca aí no nosso chat, manda um joinha pra gente aí, no próprio chat, se o que a gente tá falando aqui tá fazendo algum sentido, pra gente interagir um pouco mais e sentir um pouco mais de vocês. Marina, o que você pode acrescentar? Concordo, né, com os meninos. Eu acho que um ponto, assim, inicial, primeiro, concordo com a Thaís, eu acho que é você ver as áreas que você tem afinidade, ver quais são as residências que tem aqui disponível, né, se você quer fazer para fora, se você quer somente fazer aqui no Pará, né, ver as residências, as áreas que tem. E o que eu também falaria é que ao mesmo tempo que a gente escolhe uma área, só que a gente sempre fala assim, a gente não vai gastar só um tiro. Então, quem faz a prova aqui no Pará, faz as 3 provas, né? Você não vai estudar só para o UFPA. A gente estuda para as 3 provas, porque você vai fazer um geralzão, você vai estudar, né? Tem um tempo ali para você se preparar, então facilmente você consegue se preparar para fazer as 3 provas. Então, você não vai gastar só uma bala ali, só com um. Então, o que eu fiz, né?
por mais que você tenha uma que seja do seu coração, tipo, a Thaís teve de oncologia, né? Então, talvez no teu fundo tu tava ali estudando mais para ela, se preparando mais para ela, mas eu Sim. tenho certeza que tu fez outras, né? Sim. Então, da mesma forma, né? Então, eu também tinha uma do coração, mas a gente faz as outras também. Então, procurem, né? Acho que o ponto inicial é ver os editais. O que tem disponível, quais são as áreas, e escolher uma residência de cada, pelo menos aqui, né, do Pará, de cada instituição para você fazer, né? Escolha ali a que você tem mais, tem um ladozinho B ali que você gosta mais, né? Para você não gastar só uma, né? Você não vai estudar só para uma prova, você estuda para as 3. E é estudar o edital. Eu acho que dá uma lida no edital, tem algumas diferenças, principalmente na análise curricular da UEPA para a UFPA. O conteúdo programático é um pouquinho diferente, pelo menos de nutrição, da UFPA para a UEPA. Então, tem algumas diferenças nos editais. Então, eu acho que, primeiro de tudo, é sentar, ler o edital, ver o que cobra em cada área que você for escolher, né? E começar a preparar currículo. Eu acho que porque o currículo demanda um pouquinho mais, né? Claro que você precisa estudar, mas às vezes você precisa ter um tempo para organizar o teu currículo, para fazer estágio, né? Então eu já iria logo por aí, né? Ver o que falta do meu currículo para eu já ir logo começar a agilizar. Outra coisa muito interessante também é não fazer residência por fazer. Tá todo mundo fazendo a residência, tá todo mundo prestando as provas de residência, então eu quero fazer também. A Marina tá fazendo, o Vinícius tá fazendo, o Rodrigo tá fazendo, eu quero fazer também. Não é isso. Você precisa ter tempo disponível, você precisa saber que a sua rotina ela vai modificar e você quer mesmo participar desse processo, você vai vestir a camisa da residência e da especialidade. Então, acima de tudo, você precisa querer também. Sim, e eu acho que, apesar da área que você for escolher, né, eu acho que você tem que ter muita afinidade com a área hospitalar. Né? A grande maioria das residências são em hospitais, né? A gente tem uma residência que é mais voltada para atenção básica, depois eu vou falar um pouquinho mais da nutrição, né? Então, eu sempre dou ela como uma escapatória para quem não gosta muito do hospital, mas, de forma geral, as residências, 95%, elas são área hospitalar. Então, eu acho que realmente não é porque a gente é da área da saúde, né, que a gente É que a gente tá gosta de puxando o hospital. nosso. Nós aqui, nós gostamos, mas existem muitas pessoas da área da saúde que não gostam de hospital, não gostam do ambiente hospitalar, não gostam de pacientes que estejam mais graves. Então, assim, é um perfil diferente. Então, se você não tem esse perfil para hospital, para esse tipo de público, né, esse tipo de atendimento, é muito difícil você conseguir aguentar Se 2 isolar, anos né? ali. Exato, né? São dois longos anos. Né? Só uma informação a mais que vocês mencionaram ali, residência, que é isso? Eu vou residir no local? É porque quando foi criado, a residência, no caso, ela iniciou com os colegas lá da medicina, a ideia era exatamente essa, que ele residisse no local que ele trabalhasse. Então, as primeiras residências que foram criadas tinham um local onde ele ia ter um local, né, de suporte e ele literalmente ia morar no trabalho dele. Então, foi se adotando, continua se adotando ainda o mesmo. Isso, É né? quase isso, muito. porque tu sai à noite e volta de manhã. A gente Só visita a esquenta tua nossa cama. casa e a gente mora no hospital, né? Então não é tão... E A é carga muito horária legal. semanal de vocês era 60 horas. São 12 horas É o limite, dia. né? Que é, Isso. né, estabelecido, né? Nacionalmente. A gente acaba tendo os nossos iguais, né? E cria como se fosse um laço forte, porque você vê aquela pessoa todos os dias, almoçam vira juntos, tua família, como a cria gente falava, vínculo, né? É muito legal quando isso acontece, é muito proveitoso também. Uhum. E a carga horária da atenção básica, ela difere dessas 60 horas? Não, é a mesma carga horária para todo mundo. Acredito. É. Então tem aí esse O que ponto. diferencia ainda para cada programa é cada hospital, cada programa, ele tem uma flexibilidade. Sim. Então, assim, a gente está falando aqui que a carga horária total é 60 horas, 12 horas por dia. Mas varia um pouquinho para cada hospital, para cada Perfeito. forma que o coordenador organiza a residência. Então, tem residências que
não é essa totalidade que você passa, tem outras que você passa um pouquinho mais. A gente tem até 60 horas, né, semanalmente, mas às vezes a gente tem liberação para estudo, então isso varia um pouquinho, Vou dar um né? exemplo depois, pode? Não, é que às vezes a gente fica um pouco assustada, né? 12 horas diárias. Exatamente, 60 horas semanais, meu Deus. Então, realmente, de fato, assim, né? Está lá segundo o Ministério da Saúde, são 12 horas diárias, 60 horas semanais, mas isso varia um pouquinho conforme o serviço, né? Não necessariamente você irá cumprir as 12 horas. Principalmente falando das unidades básicas, né? Que ela Perfeito. A gente Tem nem todo tem um esse cronograma, funcionamento, não tem né? nenhum Unidade funcionamento básica. nesse horário, mas enfim. Então varia um pouquinho. Então, né, no caso exemplo, né, que eu ia dar sobre isso, né? Tipo, eu era do programa de urgência e emergência. Nossa, é sempre um caos. Não, gente. Quase sempre. Tem dias, né, que a gente até brincava que, poxa, isso tá estranho. Eu tô fazendo assim, acontecendo? né, que tá certo? Então, gente, no caso, tinha dias que, poxa, era até 7 da noite, né? 3 paradas cardiorrespiratórias e até 8. E tinha dias que, tipo assim, 0 demanda. Então, 5 horas, o preceptor, olha, não tem nada aqui, vai estudar. Legal. Vai pra tua casa porque tá tranquilo, eu consigo, né, segurar, sem paciente, então toma aqui um artigo pra ti, né, estudar, e amanhã tu me fala sobre ele, né? Tu vai ler e me fala, né, sobre ele. Então não é liberação pra ti mais cedo, eu vou deixar tu ir mais cedo, mas toma esse estudo aqui pra ti, né, começar, né, a estudar. Então, gente, não Tem um é... balanço, né? Não é 60 horas, entra 7 e sai É. 7, depende claramente do programa. E depende do dia do plantão. Tem dias que Sim. passa disso, porque tu não vai, não. Deu 7 horas, tu tá, né, morrendo aqui, tchau. Tu não vai fazer isso, né? Tu é profissional da saúde, né? E tem dias que realmente é mais cedo, tá bom? Sim. Agora voltando um pouco para o que a gente estava falando sobre o processo de preparação em si, tem aqui tem uma pergunta aqui no chat da Nicole, que já vai fazer parte, Nicole, da próxima pergunta que eu vou fazer aqui para eles. Ela perguntou quantas horas diárias vocês dedicavam para os estudos durante as preparações. Eles já vão falar que eles estudavam 12 horas. Já vou passar para eles. E aí tem um colega aqui que é o Harrison, ele falou assim: sou estudante de enfermagem, porém não curto hospital, você não está sozinho. Tá? São muitos. E aí, certamente, outras pessoas também têm o mesmo perfil de você. E aí, voltando um pouco, né, para o que a gente estava falando, no ano da preparação de vocês, tá? Como que era essa rotina? Era o quê? Tava ali sem nada para fazer? Ou como que era como foi esse último ano? Vocês estudaram no último ano da faculdade, né? Então, estudavam enquanto estavam concluindo o curso. Conta pra gente como que era a rotina de vocês. Vamos ver se os colegas aqui que estão nos assistindo vão se identificar com a rotina. Eu achei legal que cada um teve uma rotina diferente. É importante falar isso também. Cada um Sim. tem a sua realidade. Mas assim, Thaís graduanda, ela conheceu a residência porque eu já fazia estágio em hospital. E aí eu via os residentes e eu queria ser residente também. Então eu preparei um ano, mais ou menos 1 ano e meio, né? Que como você falou, Sim. quinto semestre, eu conheci e tudo mais. Eu comecei a moldar o meu currículo para ser residente. E no último ano, ele foi dedicado à análise das provas. Eu não tive a oportunidade de fazer curso preparatório para residência, né? Nem sabia que existia. Mas eu tinha uma rotina diária, eu estudava todos os dias e essas horas elas foram aumentando à medida que a prova ia se aproximando. Dei uma Só pirada, fiquei pra- triste, fiquei. Então, eu acabei investindo muito nas estratégias, como, por exemplo, de resolução de prova anterior. Isso aí, todos os meninos vão falar a respeito Unânime. disso. É unânime. Aqui todo mundo vai marcar de resolver. Então, o que é que eu fiz? Guardei um dinheirinho, imprimi todas as provas que existiam de residência, o EPA, CESUPA, o FPA. Eu imprimi e eu encadernei, porque nesse tempo eu era uma pessoa muito organizada. Agora ela tá decaindo um pouquinho a organização. Depois eu vou voltar pro eixo, mas eu era muito organizada e focada. E eu tenho várias fotos, inclusive eu até postei no Instagram quando eu passei, que eu colocava os meus resumos na parede. Eu ficava sempre olhando os resumos que eu mesma produzia. Então, assim foi o processo. Quando eu passei, que deu aquele alívio, eu falei, poxa, eu poderia ter feito
eu poderia ter ido com mais tranquilidade, eu não precisava me desgastar. Então é por isso que eu digo que cada um tem sua preparação. Pela minha preparação ter sido muito longa, eu sofri um pouquinho durante um processo. Então o que que a gente quer? Que vocês não sofram propriamente, que vocês vejam esse processo como algo que vai te levar a alcançar um objetivo. Então a minha preparação mais ou menos foi assim. Mas, de forma geral, eu tenho orgulho do que eu construí para chegar até nessas aprovações. Eu passei em primeiro na residência que eu fiz e fui passando nas repescagens da UFPA e Cesupa também. Então, fui aprovada nas 3. E tu estudaste, era a média de quantas horas? Média, assim, no final, chegava a 8. Não passava disso. Conciliando Dias, estágio. Diariamente, né? Isso. Ah, tá. Porque eu formei na turma Covid, então Ah, ficou um foi. tempo então... que eu só Ah, estudava, sim, entendeu? Entendi. O EAD, né? Tem o EAD. EAD. No caso, o EAD forçado. Exatamente. Inclusive, não tive missa nem outorga. Por isso que eu disse que eu não me senti enfermeira. Foi só depois da residência que aconteceu isso. A minha preparação foi um pouquinho assim, corrida, um pouco atípica. Eu não sabia, na verdade, o que era residência. A gente não tinha muito esse contato, assim, né? Eu, pessoalmente, na minha turma. Então, eu via sempre residência muito atrelada à residência médica. Eu não sabia que existia residência multiprofissional para nutrição, não sabia. Eu comecei a saber já realmente, de fato, ali nos últimos semestres da minha graduação, né, que a gente começava a conversar sobre isso. A gente também tinha mais contato no hospital, porque a gente fazia o estágio obrigatório no hospital. Então, eu via residentes de nutrição, achava interessante. Aí eu fui começar a pesquisar o que é residência. Nossa, ganha bastante. Interessante. Gostei dessa parte. Gostei. Aí que eu fui começar a saber o que era residência. Então, não foi no início da minha graduação, né? Então, se tem já, né, pessoas que já estão sabendo do início, que estão ali na metade, já estão, né, mais à frente, porque eu realmente só soube ali nos 2 últimos semestres. Então, eu já estava em estágio obrigatório. E aí, eu fui começar a fazer minha preparação, né? Então, eu fiz exatamente isso. Eu comecei a ler os editais e ver o que eu queria, né, das áreas ali que eu poderia escolher. E eu pensava muito, eu olhava concorrência, eu olhava número de inscritos, eu olhava... Aquele mapeamento. E no final deu tudo errado, deu tudo ao contrário do que eu Os cálculos, planejei. né? Era só sabotagem. Porque eu prestei para paciente crítico, né, na UFPA. E aí na UFPA tinha paciente crítico, oncologia e saúde do idoso. E aí eu pensei, poxa, eu não tô me preparando muito, enfim. Eu não tenho tempo, na verdade, eu pensei isso, eu não tenho tempo para estudar. Então eu vou na que é menos concorrida. Aí, Quando ela foi ver a vaga demanda. quando eu fui ver, eu passei em primeiro lugar, eu passaria nas 3 que eu escolhesse. Então, assim, eu passaria nas 3, mas eu fui, né, na que eu achava que tinha menos concorrência, né? Isso prova que, na verdade, gente, isso de concorrência não quer dizer nada. Quer dizer o tanto que você tá preparado, porque eu poderia ter passado nos 3. Então, né, eu estava preparada, só que eu não estava confiando em mim. Então, assim, então eu pesquisei os editais, né? E a minha preparação, como eu falei, ela foi um pouco atípica, porque eu considerava que eu não tinha muito tempo para estudar. Eu praticamente intensifiquei os meus estudos ali no último semestre. Então, eu cursava o último semestre de nutrição é integral na UFPA, né? Então, no último semestre eu estava em estágio obrigatório. Só que eu também precisava de estágio extracurricular pro currículo. Então, eu fazia de manhã o estágio extracurricular. Aí, eu estagiava obrigatório no RU. E o estágio do RU é o estágio que a gente tem mais puxado na UFPA. Eu ficava de 1h30 da tarde às 7h30 da noite no RU. Então, eu ia para casa às 7h30, chegava em casa às 9h, né? Enfim. E aí, esse era o horário que eu tinha para estudar. E, né, final de semana, enfim. Então, eu achava que eu não estava me preparando bem, que eu não ia me sair bem, enfim, né? Por isso que eu não estava com uma confiança muito boa, porque eu achava que eu não tinha tempo, enfim. Então, nisso, eu fui otimizando os meus estudos. Eu não tinha como eu estudar tudo.
A gente sempre fala, gente, não tem como você saber tudo da nutrição, você saber tudo da enfermagem, você saber tudo da físio. É muito, estudar para residência, você tem que ser esperto também. Tem que olhar as provas. Estrategista. Tem que olhar as provas anteriores. Quando você começa a resolver as provas, você vê, tem um padrão. A UFPA tem um padrão de questão, a UEPA tem um padrão de questão. Então, você começa a perceber o que cai mais. Então, eu pegava as provas, esse aí é unânime. Todo mundo pega as provas, imprime e resolve. Aí eu comecei a perceber que, poxa, cai muitas questões sobre isso, e aí eu fui começando. Eu lembro que eu pegava livro, eu não tinha dinheiro para comprar o livro, né? Os livros são caros, né? Que cobram. Então, muitos livros e são livros caros que cobram nas referências. Então, eu pegava emprestado na Biblioteca Central, lá da UFPA, e nunca devolvia. Eu ficava com eles para mim e ficava meses. Eu saí devendo muito a ABC, que a gente chamava, né? Porque eu escolhi um livro lá de nutrição, falei, esse livro tem todos os assuntos que eu preciso. Eu peguei ele, eu nunca devolvi. Devolvi depois, né, da prova. E aí eu tirava, pedia pro meu amigo pegar, pega esse livro, que a gente podia pegar 2 livros só por aluno. Pega esse livro, aí eu batia Xerox e pronto, já tinha aquele assunto ali. E resumo, gente, fazia resumo igual a Thaís. Na nutrição, a gente tem muita coisa para decorar, são coisas assim, absurdamente, assim, que você precisa saber gramas de proteína para todas as patologias existentes, né? na face da Terra. Então é muito difícil a gente decorar isso. Então eu fazia resumo, eu fazia literalmente um quadro assim, com todas as recomendações de caloria, de proteína, e ficava com aquilo ali. Eu lia um assunto só uma vez, basicamente só uma vez. Leia mesmo a parte teórica e fazia os meus resumos. Então, assim, resumindo, né? A minha preparação foi um pouco corrida, eu achava que eu não tinha tempo, que eu não estava preparada, né? Então, o que que eu fiz? Eu otimizei, eu foquei naquilo ali, eu foquei muito na prova da UFPA e foi aí que deu certo. Então, eu foquei, tentei pegar ali os assuntos que mais caíam e o meu currículo, ao mesmo tempo, também alinhando ali, né? Não dava para deixar também eles, né, sozinho, só focar na prova, né? A gente também tem que focar no currículo. Certo, então, desde o meu 5º semestre eu decidi, né? Mas eu também, assim, né, teoria mesmo, questões, né, conteúdo, só no segundo, assim, né, faltando um ano, vai, que eu fui, né, valendo. Antes disso eu não. Quando eu peguei, eu nunca me esqueço disso. Tudo isso, né, de item, né, curricular, meu Deus. E quem é de universidade privada sabe que é mais difícil conseguir vários itens do currículo. Sim. Então, eu com os amigos, éramos um grupo, né, uma gangue, né, queria ser residentes. Não, bora se unir, criar ligas acadêmicas, projeto científico, de extensão. Eu, Gabriel, né, Letícia, que tá até pra USP, né, que se formaram lá no caso, a residência da USP, né. A gente tava nessa, no caso, ideia. Olha, a gente não tem aqui, bora criar. Chega lá com o nosso chefe, lá, coordenador, olha, a gente quer ser residente, pode criar, né, um projeto, então... Nos 2 anos antes de eu começar mesmo, a minha preparação foi só pro currículo. Claro, eu lia o SUS na íntegra, né? Então, vou ler aqui uma lei do SUS, lei 8.080, por exemplo. Eu vou ler aqui, não tô nem entendendo nada, lei de novo. Então, assim, se fosse, né, pegar um certo corte aqui do tempo, né? Eu comecei no 5º semestre, fui pro currículo para tentar conseguir mais itens. Depois, peguei o SUS na íntegra, não por resumo. E depois, parte específica na SAPS, né? Que na época eu tive a honra de ganhar uma bolsa integral. Graças a Deus, senão não teria condição de fazer. E, assim, né? Que é um projeto muito bom, né? Diga-se de passagem, né? Então foi tipo assim, gente, foi tudo em sequência, sabe? Eu acho que o segredo, já pegando tópicos mais pra frente, é a organização. Tá, tu tem uma certa rotina, né? Difícil. Eu trabalhava para pagar a minha faculdade, né? Que eu sou da FIES. Então, poxa, aqui no meu serviço tá, né, tranquilo, vou pegar aquela apostila aqui. Aqui em PDF, aqui no meu, né, celular. Ou uma questão aqui para, no caso, resolver. É tu viver, sabe? A preparação independente da tua rotina. Que tem gente que fala que só passa quem tem tempo. Falei, bom, então eu sou um cara que fugiu da curva, que eu não tinha tempo. Eu trabalhava de noite, eu era do RH, então eu tava lá, opa,
tá tranquilo, vamos lá, né, fazer aqui uma prova. Então, eu creio que tem cada rotina aqui, né, é diferente, mas o segredo é tu saber o que tu quer, qual programa e o que pede no edital, né? E eu sempre falo, né, que para finalizar, que o melhor amigo de qualquer área de profissional que quer ser residente é o edital. Então, por isso que eu fico triste quando eu percebo que tem aluno que tem preguiça de ler o edital. Eu falei, lá que tá tudo que tem Exato. que fazer. É a bússola que vai te guiar o passo a passo, entendeu? Então, eu creio que foi uma preparação, digamos que sequenciada, mais dura por conta da carga horária, de trabalho, da correria, TCC e tudo mais. Quero destacar 2 pontos aqui que vocês mencionaram. Primeiro, em relação a esse perfil, né, de quem está se preparando. Muita gente exatamente replica essa ideia que o Vinícius falou de só passa quem tem tempo. Né? E o perfil de quem tá fazendo ali, competindo, é exatamente o perfil de uma pessoa muito ocupada. Uhum. Vocês não mencionaram TCC aqui, mas tem um TCC para ser Sim. feito. Tem. Vocês não mencionaram aqui, mencionaram assim, né, do estágio. Então tem que se dividir entre TCC, estágio, alguns têm outros papéis aí, de repente é casado, Sim, namora, tem que ter uma vida trabalho. social, Família, né? né? Então tem que ser muitos em um único. E esse acaba sendo o perfil de quem vai buscar residência. Nunca vai ser alguém que tenha o tempo ali livre, totalmente disponível. Fosse um pontinho ali, foi uma exceçãozinha ali, por conta de um processo ali de pandemia. Mas de modo geral, o que a gente nota é exatamente isso. A pessoa se desdobrando em muitas para conseguir dar conta. E o segundo ponto que eu queria destacar também, eu vou puxar também a fala que o Vinícius trouxe, e muita gente fala que a residência ela é voltada só para alunos de instituições públicas, né? Claro que você tem acesso dentro de uma instituição pública a alguns processos mais fáceis, como, falando de currículo, eu sei que tem uma pergunta aqui da Ana Lúcia mais específica sobre currículo, que eu vou responder daqui a pouco, como, por exemplo, projetos de pesquisa, projetos de extensão, e aí são vários critérios analisados no currículo, que a gente vai deixar para detalhar contigo na nossa fala, né, específica de currículo, mas existe essa facilidade numa instituição pública, mas nada impede que o aluno de uma instituição privada também consiga essa pontuação, Perfeito. tá? Isso também vai depender muito de todo o movimento que ele vai fazer, do interesse da instituição, do movimento que ele vai fazer e da rede de contatos, tá? Então, por exemplo, o Vinícius conseguiu a pontuação dele, até por via também A de gente se uniu lá, o montando, que né, queria, vamos grupo lá. de amigos que tinham o mesmo objetivo, né? Perfeito. É importante destacar isso, né? Para quem está pensando em fazer residência, se unir com seus pares, se unir, Perfeito. se aliar com pessoas que têm Isso, a a caminhada mesma mais linha leve. de pensamento, Sim. né? Você divide, né, o peso, fica mais fácil para Eu você, acho que. Desculpa. para você entender. Eu acho que essa questão de diferenciar, né, privada, pública, eu acho que hoje em dia nem existe mais isso. Sim. Não Hoje- existe Hoje mais. em dia acabou. No Acabou. meu tempo ainda Quando a tinha, gente- será que é, será que não é? Aí, quando Eu a acho gente que logo passou, no começo, né, dos Isso, programas de residência. Mas hoje em dia, eu acho que é muito nivelado, assim, passa tanto as pessoas da rede privada quanto pública. E eu acho que essa questão do currículo é muito mais individual do que da instituição. Então, eu posso ser da UFPA, mas Não tem nada, né? Exato. buscar, né? porque Perfeito. eu não fui atrás, eu não quis fazer, enfim, né? Então, eu acho que é muito mais individual de eu querer, né? Eu como pessoa ir atrás, né? Tá lá desenvolvendo projetos, trabalho, monitoria, enfim, do que propriamente a instituição. Eu acho que todas as instituições privadas hoje em dia, elas têm muitas atividades extracurriculares, então eu acho que é só você, né, ter a proatividade, que eu acho que não existe essa diferença hoje em dia. Uhum. E só no caso um adendo, né? Hoje em dia tem outras faculdades que tu pode ir lá pontuar. No meu tempo não, tipo, tu não pode entrar aqui, que é só daqui, né? Só pra aluno daqui. Hoje em dia não. Mas E é tu pode, assim, né? Tu é de X, né? Digamos que na faculdade. Na Y tá lá um curso, no caso, aberto, que tu pode hoje em dia, né, participar. fazer. No meu tempo, a gente tinha que criar, entendeu? Então, hoje em dia, o acesso a itens né, no caso, o currículo, realmente tá com certeza mais fácil. Os colegas estão falando de currículo aqui,
A Ana Lúcia fez a seguinte perguntou aqui. Tem editais que mudam a cada ano, como o da UEPA, que mudou a análise curricular, né? Eu lembro muito bem desse dia que saiu o edital da Produto UEPA, tecnológico. todo um movimento que aconteceu com a análise curricular. Queria saber se tem alguma dica para não ser pego de surpresa. Bom, lá no curso preparatório do Sapiens, quem faz a mentoria individual de Lattes, ela acontece comigo. Então, tenho um pouquinho de experiência em relação a ver currículo de diferentes perfis. O que eu posso te dizer? Só te dar um spoiler aqui, tá? Porque a gente detalha isso dentro da nossa mentoria. Faça a mais. Se você tem um curso de 30 horas, faça um de 60. Se você tem um de 60, faça um de 120. Faça mais, né? Planejando, claro, com um planejamento, eu digo, faça a mais. A gente sempre tem algumas tendências de mudança de edital. E aí eu vou destacar aqui, porque eu vou encerrar o assunto currículo, porque eu sei que ele chama muito. A gente tem um edital do Enare do ano passado, que era do Instituto OCP, com uma banca, e praticamente inalcançável, né? É um mundo... Você não vive, né? Pontuar aquele currículo ali é algo muito complicado. Então, assim, ele é bem completão. Então, se a Ana me perguntasse, né, uma dica, eu digo, pega aquele currículo como base, porque lá você tem mais coisas ali a cumprir. E aí você tendo a mais, você já tem uma carta na manga. Que é para mudar, você apresenta. Não, mas eu tenho. E era isso que a gente conversava com os nossos alunos ano passado. Falava assim, faça um curso de 60. Você consegue aqui, você tem 2 projetos, vamos guardar um desses editais, um desses certificados. Você tem 5 apresentações de trabalho, você vai apresentar 2, mas de repente mais um para deixar aqui um extra, você tem como fazer? E a pessoa tinha dentro de um planejamento, então eu sempre conversava com eles para se fazer a mais, tá? E aí a Beatriz colocou aqui, aqueles que não tem nada no Lattes também tem chance. Eu não sei se foi uma pergunta, ela colocou uma carinha de choro. Mas existem editais, seleções de residência, que não entra análise curricular, tá? Vai ter uma postagem no nosso perfil, tá no nosso planejamento de postagens, editais de residência que não pedem análise curricular. Perfeito. Só a prova, é a prova pela prova, é você e a prova. E Deus. E Deus. E também é interessante falar que temos peso, né? E assim, Perfeito. não vai te eliminar, ele só Sim. vai te dar mais possibilidade de passar. Mas assim, existe sim a possibilidade de você ir muito bem na prova e não ter um currículo Perfeito. que seja 10, de ponta. 100, mas que seja, né, pelo menos Também uns não 60, zerado, né? não zerado. É. Até porque a gente estava conversando nas impossível nossas zerar, aulas. né? Tem coisas que a gente vai conseguir pontuar de alguma Sim. forma, e tem coisas que você consegue, até com um curto período de tempo você consegue ter a sua pontinha. Então Sim. você não vai zerar. Tá É, bom? Quem não- foi que falou aqui? Quem zera? Como? Qual foi? O Quem nome. foi que perguntou? De zerar, a Beatriz, ela a falou Beatriz. assim, aqueles que não tem nada no Lattes também tem chance de passar. Acho que foi uma Tem. pergunta. Tem, porque não vai com toda zerar, né? certeza. Não vai Eu zerar. sempre digo assim, quando tô fazendo a mentoria. Não tem como zerar, tá? Só se você... É impossível você zerar. Algum daqueles itens você consegue. Quando a gente faz a mentoria, olha, vamos planejar aqui, daqui a um mês você tenta fazer tal atividade. E aí a gente vê que não tem como zerar. Pode ter menos certificados, mas dentro de um planejamento a gente consegue melhorar um pouquinho a tua nota ali com as dicas que a gente dá na mentoria, que é um dos serviços que a gente oferece no nosso preparatório. E aí eu vou encerrar a pergunta de Lattes com a do não. Heitor, porque senão a gente vai ficar em currículo Lattes. É possível entrar fazendo uma boa prova, porém o currículo não ser tão bom? Sim. É interessante você entender que existem pesos. A prova tem um peso, tem sempre um cálculo. A prova tem um peso, o currículo tem outro peso, tá? Por exemplo, no Enare do ano passado, a prova valia 90% da nota e o currículo 10%. Então, aquele currículo maluco lá, muita coisa, ele valia 10%. Mas claro que são 10% que podem ali te dar uma vantagem competitiva, tá? Até uma boa também, né? Quem sabe que não tem um currículo tão bom e não tem tanto tempo para se programar, dá uma olhada nos editais e foca nas provas que, de fato, o peso da prova é maior. Então, já que você sabe que o currículo não tem como você melhorar tanto, mas a prova é totalmente 100% você, né? Então, de repente, você pode focar mais nas provas que o peso da prova é bem maior, tipo Enare, a UFPA tem um peso maior da prova, né? Então, dá uma focada mais nessas provas.
Eu tava falando aqui de instituições que não cobram currículo Lattes, o colega tá aqui por dentro, a Renata Castro colocou assim, sim, em Santa Catarina, que é a Escola de Saúde Pública lá de Floripa. Olha, Então, não é sabia. um dos editais que não tem análise curricular, por exemplo. Mas a gente tem lá de São Paulo, o Tem HC, muitos, tem o muitos para HC, fora do estado, por tem exemplo, que só também não entra prova. nada de análise curricular, é somente Você aprova e a deixa. prova. E aí, respondendo a Ana Paula, para a análise curricular, será considerada apenas as atividades voltadas para a área pretendida? E aí, no caso, não necessariamente. Por exemplo, se você faz, eu entendo que ela esteja perguntando se eu quero fazer cardio, se todas as Perfeito. atividades têm que ser de Ah, cardio. sim, Perfeito. sim. Aí Não. não é nesse sentido. Mas se você, por exemplo, é da fisioterapia, as atividades têm que ter um sentido para fisioterapia. Você não vai entrar com um certificado de Realmente. gestão em RH, por exemplo. Eu tenho uma outra graduação, eu vou usar alguns certificados Sim. para cá. Aí nesse caso não faz Perfeito. muito sentido. Para a área pretendida, no caso, para a tua grande área de formação, aí sim você tem aí a pontuação. E aí vocês podem continuar colocando aqui no chat que a gente vai estar tentando responder vocês. Ó, Tá? vou dar também, né, sobre isso, né, que eu tinha, essa era a minha grande dúvida lá no começo. Caramba, eu quero, né, o programa de urgência e emergência, mas os cursos, tipo, de primeiro, né, socorro de cadeia, não tem. E eu, por um período, achei que só podia colocar, né, currículo, digamos que na área do programa. Aí depois que eu fui ver que não, então eu coloquei lá, né, por exemplo, tem um item lá que é trabalhos apresentados em congressos. Eu, né, apresentei um de atenção básica, coloquei e pontuei para urgência e emergência, ou Sim. seja, Maravilha. uma área diferente. Então, tem que ser atividades do rol das matérias que tu teve na tua faculdade. Agora, você vai para física e quer colocar algo de uma outra graduação tua, por exemplo, Não básico, né, pode. biologia, não tem como, Isso. compreendeu? Sim. E ainda sobre, para a gente encerrar essa pergunta da organização pessoal de vocês, de como foi, existe uma rotina ideal? Vocês acreditam que existe uma rotina ideal? Não. Eu acho Não que é muito existe. individual, né? Não existe, acho que a rotina ideal. Eu acho Que a que colega perguntou mais cedo quantas horas vocês dedicavam. Acho que ela Sim. quer saber assim, eram 6 horas? Então vamos me espelhar nessas Hum. 6 a Thaís horas. foram 8, né? Porque No final, Isso. porque eu não no tava final, mais estudando. intensificando, né? Tiveste mais tempo, né? Por conta da Covid. Eu tive pouco tempo, assim, eu acho que horas diárias. No finalzinho, eu tinha, acho que 2 horas ali para eu Uhum. estudar diariamente. Só que, assim, esse finalzinho eu já fazia mais resumo, eu fazia mais resolução de questão, eu já tinha lido muita teoria antes. Então, antes eu acho que eu tinha umas 4 horas, umas 3 horas. Aí, já pro finalzinho que vai apertando, eu já tinha ali umas 2 horinhas só para estudar. E final de semana eu estudava bem. Olha, semanalmente, que assim, como era que funcionava, né? Eu era do turno da manhã, né? Então eu chegava em casa, que eu era de outro município, saía daqui de Belém para Barcarena, chegava em Barcarena 2h30. Claro que eu dava uma descansada, uma almoçada para depois recarregar, dormia um pouco, né? Claramente, e quando eu não trabalhava, que eu pegava 7 horas, era de 5 da tarde até umas 8 da noite. Então, se eu fosse, né, somar semanalmente, por dia seria de 3 a 4 horas. Às vezes 2 horas, porque eu estava cansado e eu também descansava. Mas eu acho que assim, o mais importante do que quantidade de horas, Verdade. aí entra no, É o direcionamento, né? no tópico, né, que tu pegou bem no começo. É tu mapear quais assuntos mais cai. Porque, por exemplo, eu dou também, né, mentoria. Eu já peguei aluno que estava, né, estudando a arcada dentária. Então, tipo assim, não vai cair isso. Não, mas só que não é tudo no caso anatomia. Não, tudo que é mais cobrado da anatomia. Certo. Então, não é o tempo. Claro que quanto mais tempo tu tiver, melhor que tu erra aqui, vai corrigindo. Só que se tu tem pouco tempo, foca no que mais cai. E Sim. também, é claro que essas 8 horas, elas não eram diretão, tá? Até Detalhe porque a importante. gente não tem como ficar focado em algo em grandes períodos de tempo. Então, precisa do descanso. O descanso é importante. Precisamos Lazer. falar do descanso. Lazer. Às vezes, sair para uma praça, conversar com um amigo. O Rodrigo falou sobre os amigos, né? Foram muito importantes para mim. Ter pessoas que estavam alinhadas com o meu objetivo, a gente resolvia a prova junto. Temos algumas estratégias do Sapiens também voltadas para isso. Então, não existe a rotina perfeita e não existe o planejamento que seja, muitas vezes, inalcançável, né?
Então a gente precisa ver a nossa realidade e tentar encaixar. A gente está mostrando para vocês 3 realidades diferentes, né? Que cada um conseguiu moldar de uma maneira que fosse efetiva para as provas. Então, estratégia é muito importante nesse momento. E aí, já falando de estratégia, o que vocês podem destacar como a principal estratégia para o processo de preparação? Os 3 juntos, eu acho, né? Resolução de Um, dois, questão. três, 1, 2, 3, Resolução de questão. Olha, se eu fosse, assim, pódios, 3 pódios. Sim. 1, 2 e 3, né? Colocações. O primeiro, resolução de questões, mas um adendo, não de qualquer forma. Uhum. Exemplo básico, tu pega um caderno, né? Tem 50 questões, se for pegar da UEPA. Tu vai lá, resolve, Ah, eu não acertei 20, 30, eu no caso errei. Vou passar pro próximo, né, caderno. Não. Tem que buscar o porquê que tu errou as 30, entendeu? Então não é resolver de qualquer forma, é com qualidade. Essa é a primeira, né? Que eu chamo de cereja do bolo, com qualidade. A segunda é tu mapear quais assuntos são mais né, cobrados. Ah, Vinícius, mas pode vir um assunto novo. É muito difícil. É muito difícil. Claro que vem. Se fosse um cola e copia, ficava fácil, né? Vem um assunto novo ali, por exemplo, uma escala diferente que não foi cobrado. Mas se tu for pegar toda a prova, de 70% até a 80%, nada muda. Muda como é cobrado a pergunta. Mas o tema mesmo, assim, né? É o mesmo, tá bom? Então, em terceiro, é tu ter uma rotina que te dê a possibilidade de tu pegar itens do currículo. Esse que é meu top 3, vamos colocar assim. Eu acho que o primeiro, com certeza, é a resolução, né, de questão. Concordo com o Vinícius, a gente tem que saber também resolver, né, as questões. O principal objetivo da resolução de questão é você pegar Não é acertar. Exatamente. Perfeito. isso. Acertar Não é uma consequência. Não é simulado, não é como se... sabe quando a gente faz? A gente tem os simulados no Sapiens, né? Simulado, você vai, eu acertei tanto. Poxa, que legal, tá, é bacana. Mas assim, a gente tá falando mais especificamente, não é de saber quantas você acertou, mas saber exatamente isso, o que você errou. Né? Então, é resolvendo as questões que você vai pegar o ritmo da prova. Não adianta, você vai resolver questão, você vai fazer todos os anos da UFPA de residência, você vai ver que segue um padrão. Não adianta, gente, segue um padrão. Então, você já vai saber direcionar os seus estudos conforme a resolução que você está tendo. Então, não é o objetivo de, eu vou fazer 60 questões, é por isso que a gente está falando isso. Não. É justamente para você sentir como é que vai ser cobrado na prova e você já vai direcionar os seus estudos para isso. Você vai saber o que você está errando, eu preciso estudar mais isso, né? Um assunto que eu tenho menos, uma dificuldade um pouco maior, então você direciona. Então, acho que resolver, né, as questões é importante. Eu acho que, no caso da nutrição, pelo menos, eu acho muito bom você fazer resumos. Eu estudei muito a base de resumo, porque é muita coisa, a teoria é muito, né? Você não tem como a gente ler capítulos de livro, a gente esquece, gente, né? Esquece. Você lê uma coisa, a gente tá falando de preparação aqui de meses, né? Então, você Sim. vai ler ali há 2 meses atrás, 3 meses, 4 meses atrás, você lê um assunto teórico. Não adianta, nós não somos robôs. Apesar da banca querer que a gente seja, nós não somos. Então, a gente vai esquecer, é normal, né? A gente esquece. Então, sempre eu fazia resumos que eu não voltava mais no assunto teórico. A gente não tinha mais tempo para isso, né? Perfeito. A gente já eu pegava os meus resumos e decorava. Tem coisas que a gente tem que aprender? Claro, com certeza, né? Mas tem coisas que a gente tem que decorar, né? Nós sabemos disso, né? Verdade, não tem jeito. Então, eu fazia isso, né, dos resumos, e eu também coloquei como uma das prioridades para mim tentar entender um pouquinho do SUS. Então, assim, porque a gente até hoje acho Todo mundo, nesse momento que tá te assistindo, te compreende. Então, assim, a gente tá falando muito aqui das específicas, né? Que a gente focou muito nas Isso. específicas. Mas eu também dedicava um tempo dos meus estudos. Inclusive, eu me dediquei muito pro SUS. Perfeito. Né? Então, eu
eu pegava, o Vinícius falou, eu pegava a lei toda, 80 pra ler, imprimia e lia. Gente, não adianta. Se tu lê uma vez, não entende. Lê duas, não entende. Só na quinta. É, Vai começar a ficar claro. Você vai entender. Então, eu fazia resumos também do SUS, eu destacava os pontos principais do SUS, eu assistia videoaulas, porque o SUS, ele é muito... A gente tem uma turma de SUS incrível, né? Então, assim, é muito bom quando você tem professores, assim, ensinando o SUS. Eu sentia isso, muito essa dificuldade quando eu estudava, porque eu pegava a lei para ler e eu não entendia nada. Então, assim, SUS eu acho muito importante você assistir a aulas, você ter um professor, uma pessoa ali te explicando, porque não necessariamente você precisa decorar. Tem algumas coisas da nutrição que a gente decora. A gente não necessariamente precisa entender, a gente precisa decorar, mas o SUS eu acho que você precisa muito entender, assim, o SUS, para conseguir resolver as questões, porque você não consegue decorar muito, porque são leis enormes. Então, quando você entende, você vai resolvendo as questões, você vai pegando, assim. Então, eu dediquei muito tempo também para isso, para o SUS. E é interessante porque, querendo ou não, você vai estar na assistência pública. Então, você precisa entender como é que o paciente ele vai rodar nessa rede, nesses níveis de Sim. atenção. Eu preciso saber onde eu tô e da onde esse paciente está vindo. Por isso Então, que eles cobram não é o do SUS, nada, né? Ele Que é quer que os cobrado. profissionais que entrem, eles saibam o que você tá... Qual é essa rede que você tá sendo inserida, né? Eles Legal. querem que você saiba sobre o SUS. E eu acho super importante. Acho que estão certos. Eu acho que isso clareou muito para eu conseguir entender essa logística que não é fácil, mas que ajuda muito e você como residente já ter essa base. Então precisa dessa base. Quando você entrar na residência, você vai saber por que Vai fazer que sentido. o edital cobrava SUS. Você precisa ter essa base para conseguir entender. Essa etapa do estudo da lei seca, né? A lei pela lei, que é literalmente ler a, a, a lei, você se propõe a ler, né, do conteúdo de SUS, é uma etapa muito árdua. Mas quando a gente tem alguém que consegue clarear aquele conteúdo para ti, essa chavinha, quando ela vira, é uma outra visão que o aluno ele tem, tá? É porque o SUS, ele corresponde, né, em torno de 30% da prova. Então, tá bem amparado com esses 30%, é uma vantagem competitiva muito interessante para quem está ali disputando essa vaga, né, para residência. Bom, eles mencionaram bastante aqui sobre a questão de resolução de questões, só para clarear mais ainda, né, os colegas eles falaram de resolver as provas, e não é qualquer questão, né, é resolver questões de provas de residências, porque tem um peso diferente, né? Quando a gente olha para as provas de concurso, a exemplo do SUS, o nível das provas de concurso do SUS, elas são muito inferiores ao nível das provas de SUS para residência, né? Então, essa questão de olhar para as provas anteriores é também te deixar ali mais a par, mais familiarizado com aquele perfil daquela banca, o modelo de questão, como é que eles resolvem, né? O Vinícius falou, né, de voltar, né, na questão, eu chamo Sim. isso de resolução. Tá? É uma estratégia que a gente dá em uma mentoria de estudos, que é das atividades que a gente faz, que está programada no nosso cronograma das segundas, segunda à noite, entram mentorias de estudos, e dentre elas a gente vai ter uma específica voltada para estratégias de resolução de questões. E aí a gente fala também da resolução, e ali a gente mostra estratégias para que você possa depois voltar nessas questões e como que você vai enxergar essa questão para que você ali venha sanar aquela dúvida daquele conteúdo. E, Rodrigo, eu lembrei do nome que eu usava. O nome que eu usava era caderno de erros. Ah, Então, sim, eu tem muita gente que usa esse tinha nome. o meu caderno de erros, eu tenho até hoje ele, inclusive. Ele é afetivo. Então, quando eu errava uma questão, poxa, errei. Eu já estudei esse assunto e errei. O que é que aconteceu? Então, eu pegava a questão, identificava no meu caderno e começava a fazer uma revisão daquele assunto, no ponto que eu estava errando. Acho que eu estou acertando, não estava me interessando. Já quer dizer que eu já estava ok. Então, eu segui assim, deu bem certo. Até porque a gente tem níveis, né, de familiaridade com o assunto, de domínio de assunto. E aí eu preciso balizar isso de uma forma que eu venha
ali dedicar esforço, muito ATP, muita energia para uma determinada orientação, para uma determinada temática, diferente de uma outra que eu já domine. Um conteúdo que eu já tenho um domínio ali, que eu já tenho um nível significativo de acertos, eu não vou usar mesma carga horária, a mesma dedicação para um conteúdo ali que eu sei que cai, só que eu não domino tanto. Tá? Então é interessante que eu venha ali analisando essas provas, entender assuntos que mais são cobrados e direcionar esforços para onde vai me trazer também uma vantagem, porque com a fala da Marina, é praticamente impossível você dominar todos os assuntos. Você tem Você não é vivência, um robô. experiência. Você traz ali experiências ao longo da tua formação e também familiaridade com conteúdos, né? Então a gente consegue ali, fazendo essas questões, entender aonde que são as tuas potencialidades, aonde que são ali as tuas fraquezas, para que você destine, né, energia para onde você tem mais fraqueza, principalmente para assuntos que são muito cobrados, né? Na perspectiva de ter um estudo estratégico. Não é só sentar, se fala muito, é só sentar e estudar. Não, calma. Não é assim que funciona. Tá? Pode funcionar para um ou para outro, pode funcionar para outro, professor foi quase um robô, né? Mas é interessante que se tenha uma estratégia de estudo, um direcionamento, que é o que a gente busca fazer no curso. Quando os colegas eles estão ministrando a aula, eles sempre vão direcionar para a realidade ali. Olha, gente, esse assunto ele cai muito, ele cai dessa maneira, ele cai assim. Porque a nossa visão como preparatório é voltada ali para o raio-x da prova, onde a gente consegue extrair ali o perfil daquela banca, observar o que mais tem caído, e assim a gente consegue direcionar a nossa aula para que aquele conteúdo ali, né, que quando ele venha, o aluno consiga resolvê-lo tranquilamente, né, de uma forma mais tranquila. Agora, caminhando para o nosso encerramento, tá? Eu quero fazer a pergunta de R$1 milhão para vocês, né? Para quem está assistindo, se vocês puderem aí colocar 3 temas que não tem como não estudar das áreas específicas de vocês, o que vocês podem colocar pra gente? Tá, vamos lá, posso começar? Pode, faça as Seguinte. honras. Todos os anos, parece assim, sabe, né? Um casamento, residência com esses assuntos. Gasometria arterial é o top 1, assim. Se sumir um ano, vai voltar no outro. Por quê? Entra, né, no que tu falaste, né? Quase que todos, 90% dos programas está dentro do hospital, da UTI, da enfermaria, né, tudo mais. Então, gasometria arterial. Outro tema, escalas avaliativas gerais, né? Seja da parte de neurologia, de traumato, de UTI. E, por fim, testes ortopédicos da ortopedia. Então, vai aí mais de 30 testes, aí tu tem que dar a sorte de cair os testes que tu não estudou. Então são esses os 3 temas, né, vamos colocar assim, que é quase que certo todos os anos cair na prova de residência. E entra no que eu falei, tá, isso é importante eu saber por quê, porque tu não é um robô, tu tem que estudar o que realmente mais cai, e não tudo da matéria, porque 1, tu não vai dar conta, 2, tu vai perder tempo. Então, tu vai deixar de estudar conteúdos que vão cair porque tu quer zerar X conteúdos. Isso não existe, não é assim que se estuda para residência. Marina, que você pode colocar pra gente os principais? Eu acho que a gente tem algumas diferenças, assim, na prova da UFPA, pra prova da UEPA, mas eu acho que um assunto não é querendo puxar a sardinha pra mim, mas eu acho que terapia nutricional, assim, é disparado. Se pegarem as 3 provas, a gente tem assunto nas 3 provas e se você for fazer para qualquer prova para fora, vai cair. Então, terapia nutricional, eu acho que é, assim, com certeza. Eu colocaria também, sempre cai questão sobre avaliação nutricional, então nos ciclos da vida, sempre cai também sobre isso. E eu colocaria ali também saúde da mulher e da criança, puxando um pouquinho para o EPA e para o CESUPA. Eles gostam de cobrar muito saúde da mulher e da criança. E quando eu estudei, eu não sou, gente, da área de saúde da mulher e da criança. Aí eu fiz totalmente errado. Eu não vou estudar isso aqui. Aí cai muito, tá? Então, estudem. Então, não façam isso, estudem. Mas eu acho que seria, assim, esses 3 são pontos super importantes, assim, nas provas.
Enfermagem muito complicado, tá bom? Babies, enfermeiros, futuros enfermeiros, muito complicado a nossa parte. Porque a gente tem um mundo aqui, né? E a gente trabalha muito com essa questão da análise das provas, então a gente tem o nosso carro-chefe, processo de enfermagem, que cai bastante. Inclusive agora mudou a resolução, vocês já devem estar sabendo, né? Novidade aí, Então, quentinha, chegada. novidade, quentinha. Vamos estudar, porque provavelmente vai cair nas provas desse ano, muito provavelmente. A gente tem a parte das doenças crônicas, né? Hipertensão, diabetes, cai bastante. E das doenças transmissíveis, cai muito tuberculose, cai muito hanseníase. Então, eu não tenho como ir para minha prova de residência só com a minha canetinha e não ter estudado esses assuntos que caem muito, assim. Poderia elencar 1 milhão para vocês, Eu mas assim, também. o que eu lembro Os mais tops, né? são É. esses, os tops. Foram mais de 3? Foram, mas eu agrupei aqui, tá? Eu burlei um pouquinho. Colocou por conteúdos afins. Bom, gente, então acho que os colegas eles conseguiram trazer aqui para vocês um pouco da realidade, né? Acho que muitos de vocês puderam se identificar aí com um pouco da rotina e da forma como eles se prepararam, né? Cada um com um perfil diferente, cada um com uma forma diferente. E agora a gente fica aqui, né? O nosso convite para vocês conhecerem um pouco mais do nosso trabalho como preparatório, né? O processo, eu sempre repito isso, desde sempre. O processo, ele nunca é feito sozinho, tá? Ele é um processo conjunto. O curso, ele vai buscar facilitar a sua vida, mas ele não vai por si só, vou só assistir a aula, passei. Não, calma, né? Calma que não funciona assim. Mas o papel como curso é facilitar a tua vida, né? Tendo aulas com conteúdo, e é um conteúdo bem direcionado, aulas específicas de resolução de questões. Esse ano a gente vai trazer as aulas de aprofundamento de conteúdos, exatamente para a gente elevar o nível, né, dos nossos alunos. A gente tem mentoria de estudos, mentoria de currículo Lattes, tá? Tem um momento com todo mundo, né? Eu sei que vieram muitas perguntas que os colegas colocaram aqui específicas de Lattes, mas a gente vai ter um momento que a gente aprofunda muito mais, detalha muito mais, e também os momentos de mentoria individual, onde a gente consegue acessar o teu currículo Lattes e te dar ali dicas e orientações porque você pode estar melhorando o seu currículo Lattes. Esse ano entra também, né, a questão de estar estudando com outras pessoas que têm o mesmo propósito. As sessões de estudo focado, tá? É uma estratégia que a gente vai implementar de forma mais efetiva esse ano. A gente iniciou ano passado, mas esse ano a gente faz ela de forma mais efetiva, para que você tenha um compromisso. A gente sabe que, por mais que o curso ele aconteça de forma remota, né, e você possa ali ter aquele momento de, não estou muito afim de estudar, igual ir para academia, né? Tem dias que você não está Hoje tá tão chovendo. interessado, né, em chuva. estudar. Então, pelo menos você tem um compromisso de naquele dia saber que naquele dia vão ter outras pessoas de diversos locais também estudando e você vai poder fazer trocas, né? E falando em trocas, a gente tem também o acolhimento psicológico. Então a gente traz a Renata para vocês agora na sexta-feira. Vocês já vão conhecer um pouco da Renata. Então, é a psicóloga parceira do curso, onde ela faz todo um processo de orientação, uma série de dinâmicas aí com esses alunos, né? Que a gente entende que, se perguntar, é unânime. A saúde mental é algo fundamental para o processo, né? A gente tem casos aí de que o aluno acabou ali por situações ali de saúde mental, não pôde ali ter um bom desempenho na prova, e eram alunos assim com um desempenho extraordinário. Então, hoje o curso ele vem de forma bem abrangente, né? Todo o cronograma ele foi pensado com muito carinho, bem detalhado, para que a gente conseguisse ali abranger vários editais, os editais da casa, né? Daqui do estado do Pará, o FPA, o EPA, CESUPA, incluindo conteúdos do Enare, apesar da mudança que o Enare vai sofrer agora com a nova ITMI da banca, FGV, né? E claro, também buscando ali a perspectiva dos alunos que quiserem aplicar para outras residências de outros estados. Tá? É totalmente possível você ser aprovado. Tá? E claro, contando à frente hoje da coordenação da enfermagem com a professora Thaís, da nutrição com a professora Marina e da fisioterapia com o professor Vinícius. São pessoas que vão estar ali também, né? Sempre mais próximos, e você vai tê-los ali como exemplo para que você possa se inspirar. Então fica aqui o nosso convite para que você venha fazer parte
né? Amanhã a gente segue com ou ex-residentes que já vão contar um pouco mais das vivências e das experiências na residência em si, não mais da preparação, como os colegas falaram, mas eles vão falar um pouco mais das especificidades da residência em si, tá? Hoje é quarta, na sexta-feira a gente entra com a psicóloga e no sábado a gente vai falar um pouquinho de currículo Lattes contigo, para que você possa ter aqui várias perguntas, gente. Muitas perguntas. A de Lattes chove pergunta, é muita pergunta. A gente vai tirar, né, várias dúvidas de vocês, né, para vocês sentirem também como é que funciona a mentoria de Lattes. E na próxima semana, claro, as aulas e os colegas eles vão estar aqui conosco, a equipe. Eu não chamo nem de equipe, eu chamo de Dream Team, tá? É o time dos sonhos, eles vão estar, vocês vão poder conhecê-los ali, conduzindo a aula, vocês vão entender um pouco da nossa dinâmica de trabalho, que é um processo totalmente direcionado, e fica aí o convite para vocês, né? Temos aí o nosso link de inscrição, hoje a gente deixou aberto para todo mundo, e foi um grande prazer dividir essa noite aqui com vocês. Com toda Igualmente. certeza, inspirou muitas pessoas e tirou muitas dúvidas. Então, se quiserem deixar as redes sociais, se vocês quiserem ali falar mais um pouco, eu deixo aberto esse momento para vocês. Queria agradecer, né, essa oportunidade hoje, Rodrigo, né, pessoal de nutrição, né, se quiserem me seguir, @marina_ccampus, tá? Se quiserem mandar mensagem, perguntar, pode mandar mensagem. E eu convido vocês, né, a conhecerem o preparatório. A gente está fazendo uma organização muito bacana para nutrição, enfim, geral, né? Mas eu posso falar da nutrição, que tá, assim, bem bacana, tá abrangendo muito, totalidade das provas, assim. Então tá um curso bem bacana, bem legal. Eu vou estar com vocês ministrando aulas, né? E eu vou estar muito com vocês na resolução de questões, tá? Então, 3 anos já que a gente está nessa maratona de resolução de questão de aulas. Então, assim, a gente sabe o que cai, a forma que cai. Então, é bem direcionado, tá? E eu também convido vocês para assistirem às aulas, né? Que a gente vai dar aula também semana que vem, aula aberta, tá? Eu, particularmente, vou estar no dia 3. Eu vou ministrar aula de avaliação nutricional no paciente crítico e de dietas hospitalares. Então, eu convido vocês também a participarem. Vai ser uma aula bem bacana. E para quem está em dúvida, né, se participa, se faz o preparatório, como é que são as aulas. Então, acho que vai ser um esquenta bem bacana, porque vocês vão ter uma noção de como que é a aula. Vai ser bem curtinha, uma pocket aula, assim, só para vocês terem, né, o gostinho de como que como que são as aulas. Só assim, um trailer. Então, convido vocês, tá? Dia 2 e 3 a gente vai ter as aulas. Eu vou estar no dia 3. Então, vai ser bem bacana, tá? É isso. Então, galera da enfermagem, convido também vocês a estarem conosco nesse processo, né? Para nós caminharmos juntos. Agradeço desde já a parceria de vocês, né? Foi muito legal, foi muito descontraído, gostei bastante. Eu estava um pouco nervosa, mas com a conversa de vocês mais tranquila ficou tudo maravilhoso aqui. Espero que a gente tenha conseguido sanar as dúvidas de vocês desse processo. Convido também a estarem junto com a gente nas aulas para a gente sentir um pouquinho como é esse processo e contem com a gente sempre. Já traz um pouco da novidade, da mudança da resolução do processo de enfermagem, né? Sim, com certeza. Já vamos Perfeito. trazer essa atualização. Bom, foi uma honra, né, estar aqui, Rodrigo, Marina e Thaís, né? Desde o começo eu falei que eu tava, né, me sentindo numa roda de grandes amigos, né? Gente, eu agradeço, né, já quase 10 horas, vocês estarem aí, né, ao vivo. Realmente, se estão, é porque tem o foco, né, o comprometimento de querer ser o próximo residente. Eu agradeço ao Rodrigo por ter, né, me colocado nesse ano, né, para a gente estar aí coordenando as turmas de físio. O que vocês podem esperar dos professores são grandes professores renomados em aprovações. Não só do Pará, mas do Brasil todo, né? Então eu selecionei aí
a dedo um timaço de super heróis que vão te colocar lá na rota certa para te ser o próximo residente. E mesma coisa que a Mariana falou, se ainda, né, tiver dúvidas que por tempo, né, não foi possível, pode me seguir, né, mandar lá, @FísioViniciusFurtado, Vinícius com U, não com O, tá bom? E pode mandar, né, a tua dúvida, ou se também tu quer verificar mais como foi a minha rotina quando eu era residente, tem os destaques lá onde eu mostro eu lá no front, né, lá no caso da emergência, né, se for a área que tu quer, né, seguir. E é isso, vem que a SAPES nesse ano, como todos os outros, tem o foco de te colocar no topo do mercado profissional através do acesso, no caso, residência, tá bom? Muito obrigado a todos. Então, muito obrigado a todos. E, gente, vamos seguindo. Amanhã a gente dá seguimento. Tchau, tchau. Boa Tchau, noite. gente. Tchau, tchau, Boa noite, gente. tá?